So hello guys, we are starting our live now and I'm going to talk with José Francisco Botelho, who is a great friend of mine as well as a great writer and a great translator. He wrote these two collection of short stories, The Árvore que Falava Aramaico and some years later Cavalos de Cronos. And he also translated some books by Shakespeare and other authors with Companhia das Letras. A gente vai esperar ainda alguns instantes para ver o Botelho entrar ao vivo e nós vamos colocá-lo aqui para dividir a live comigo. Então, Botelho, quando tu puder entrar, tu pode... Estamos só te esperando. Ele não tá aqui. Ainda não entrou? Bom, vou falar um pouquinho também do histórico do Botelho, enquanto a gente está esperando por ele. Ele traduziu para a Companhia das Letras duas peças do William Shakespeare, Júlio César, em 2018. O Romeu e Julieta, em 2016. Também o livro de Moriarty, do Arthur Conan Doyle, em 2017. Drácula, do Bram Stoker, em 2014. E Os Contos da Cantuária, em 2013, que é uma das grandes traduções feitas em língua portuguesa. Agora ele está perguntando onde é que ele clica para entrar aqui ao vivo, né? Somos pessoas analógicas ainda, mexendo com essa tecnologia. A esposa dele entrou. Botelho tem que entrar nos stories. Assistir ao vivo. Botar assistir ao vivo. A Laura pode te ensinar. Já que a Laura já estava olhando. Bom. Ele colocou nas perguntas, né? E também, só para a gente fazer a introdução enquanto esperamos pelo meu amigo, alguns dados históricos são interessantes. A nossa conversa vai ser sobre o Romeu e Julieta, né, a tradução que ele fez em 2016. E a nossa conversa é só para a gente ter alguns dados que amparam o trabalho do Shakespeare. O Shakespeare raramente pensa, né, raramente ele é um autor original nas suas tramas. Ele incorporava mitos e histórias e crônicas, principalmente crônicas históricas, material, digamos, registrado por outros autores, e a partir disso ele fazia a montagem da peça. Nós temos como dados históricos dessa tragédia, em específico, o seguinte: é considerada verídica, citando si mesmo como tendo se passado nos primeiros anos do século XIV. Apesar disso, é tema muito antigo, já existiu na literatura grega história semelhante. Luigi da Porto é o primeiro a usar o nome de Romeu e Julieta. Brandello adapta a história que foi traduzida para o francês por Pierre de Bustour em Launay. Agora ele está ao vivo, vamos chamá-lo aqui. Continuar só, Arthur Brooke traduziu desta última fonte em versos ingleses, dando-lhe o título de Tragical History of Romeo and Juliet, com o qual publica o poema em 1562. Então, salve, Botelho! Tudo bem? E aí, tudo bem? Então, eu já fiz o merchan do teu livro, já fiz o merchan das tuas Tá. traduções, e eu não sei qual é a língua que nós vamos falar, assim, um pouco em inglês, um pouco em português. A gente já tem bastante gente que... já temos muitos convidados e pessoas que entraram aqui para nos assistir, e acho que talvez o grande momento seja começar com uma citação ao texto, né, como a gente tinha falado, tanto o original quanto a tua tradução. Sim, aí a gente pode conversar um pouco sobre tradução, né? E sobre como eu traduzo o texto de Shakespeare. Eu vou ler dois trechos e depois eu vou ler as traduções. Tá? E eu vou comentar como eu traduzi de maneiras diferentes esses dois textos, esses dois trechos. Tá? Porque isso tem a ver um pouco, eu acho, com as dúvidas dos alunos sobre como traduzir.
as peças de Shakespeare. Eu vou ler um trecho pequeno do discurso do Mercúcio sobre a Rainha Mab. Tá? Que é quando eles estão indo pro baile de máscara, né? E eles começam a falar dos sonhos que eles tiveram naquela noite, e aí ele diz, o Mercúcio diz para o Romeu, né, esse monólogo aqui. Oh, then I see Queen Mab hath been with you. Vocês lembram que em inglês elisabetano eles usavam hath em vez de has com TH. Bom. Oh, then I see Queen Mab hath been with you. She is the fairy's midwife, and she comes in shape no bigger than an agate stone, on the forefinger of another man, drawn with a team of little atomies, athwart men's noses as they lie asleep. Her wagon spokes made of long spinner's legs, to cover of the wings of grasshoppers, the traces of the smallest spider's web. Ele está descrevendo aqui a Rainha Mab, que é um personagem inventado por Shakespeare, mas que se parece muito a Rainha das Fadas, né, que é do folclore europeu. E esse trecho eu traduzi em decassílabos, né, porque o decassílabos para os alunos aí, né, é o verso do Camões, é um verso de 10 sílabas, e é um verso mais rápido, mais narrativo, né? Tem uma batida mais marcada. E todas as falas desse personagem, que é o Mercúcio, que vocês conhecem se vocês leram a peça, todas as falas foram traduzidas nesse tipo de verso. Né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Então. Já sei, Rainha Mab andou contigo. Reparem no ritmo. Né? Qual sinete de água tem manel de magistrado? Vem numa carruagem que é puxada por quadriga de átomos velozes, sobre o nariz dos homens, quando dorme. Seu carro é uma casca de avelã, fulada pelo esquilo marceneiro e pela velha lavra roedora. Pois eles, desde tempo imemorial, são artesãos das conduções feéricas. Agora eu vou ler um outro trecho, que é o soneto inicial, a introdução. O prólogo. Que é o prólogo, isso. E depois eu vou ler minha tradução e vocês vão ver como é diferente, tá? Então, o prólogo. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal lines of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured piteous overthrows do with their death bury their parents' strife. The fearful passage of their death-marked love, and the continuancy of their parents' rage, with but their children's end not could remove, is now the 2 hours traffic of our stage. The which, if you with patient ears attend, what here shall miss, or toil shall strive to mend. Bom, esse é um soneto, né? É um soneto em inglês que serve de prólogo. Existem vários sonetos espalhados pela peça. Os dois prólogos, tem dois prólogos, tem um no início tem duas intervenções do coro, uma no prólogo e a outra no início do segundo ato. Isso, é o primeiro ato e o segundo ato. Depois o coro. Isso. Isso. E tem vários sonetos que, na verdade, se você juntar os versos que formam algumas das falas, eles formam sonetos, né? Quando o Romeu e Julieta conversam juntos. Bom, uma das coisas que eu fiz foi traduzir todas as passagens que, em forma de soneto ou que sejam propriamente sonetos, em vez de traduzir com aquele verso mais curto, que vocês viram, né, que é o verso do Camões, o verso decassílabo, eu traduzi essas passagens em
dodecassílabos, que são versos de 10 sílabas, né? Porque me parece mais adequado para esses trechos mais solenes, mais melódicos, menos narrativos, talvez. Não é quando a história está avançando, é quando tem uma parada, né? E aqui no caso do soneto também, porque como o soneto é uma forma fixa, marcada com as rimas, né? E o soneto tem que ter sempre o mesmo número de rimas, o mesmo número de linhas, né? Você não pode aumentar linhas num soneto, tem que ser 14. Então, como eu não podia aumentar o número de linhas, eu aumentava o tamanho da linha, né? Uhum. Então o verso Shakespeare é o pentâmetro iâmbico, que é um verso que seria para nós um verso de 10 sílabas. Então eu aumento 2 quando eu estou traduzindo a forma fixa, que é o soneto, para manter a integridade do texto, não excluir muita coisa. Eu vou ler aqui como ficou o soneto inicial e vocês vão ver a diferença daquele ritmo mais marcado, mais rápido do discurso do Mercúcio. 2 casas de fortuna iguais em dignidade. Lá na bela Verona, o palco da estação. Por um rancor antigo e nova hostilidade, irrompem, derramando irmãs o sangue irmão. Das vísceras fatais, da inimizade dura, ao mundo vem um par de amantes desditosos, que ao preço de sua vida, em vária desventura, põe fim à guerra e aos lances rancorosos. O fado desse amor, marcado pela morte, a fúria dos seus pais e os ódios mais extremos, e a paz que decretou a dolorosa sorte, nas horas deste palco agora ensinaremos. Vossa atenção eu rogo à história que começa, o que o resumo cala, encontrareis na peça. Bom, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui nesse prólogo, sobre a questão da tradução, né? Como algumas coisas mudam para ficarem... As coisas têm que mudar para continuarem as mesmas, às vezes. Isso é do Leopardo. Isso, exatamente. Veja bem, ele diz ali, is now the 2 hours traffic of our stage. Is now the 2 hours traffic of our stage. Por que 2 hours? Traffic of our stage, porque se calcula que seria o tempo que levaria para encenar Romeu e Julieta naquela época, 2 horas, né? Na minha tradução ficou nas horas deste palco agora encenaremos. Você vê que nessa minha tradução eu faço uma tradução cujo objetivo é ser lida, né? Ser lida em silêncio, mas também, se calhar, ser encenada. Né? Então, como no teatro não existe nota de rodapé, a pessoa não pode parar e assistir de novo. Né? É uma vez, você escuta. Né? Eu sempre tento, eu evito fazer com que Shakespeare seja mais complicado do que era para a ideia dele. Entenderam? Então, se nós estamos lendo o inglês elizabetano, para nós, e mesmo, inclusive, para quem nasceu falando inglês, tá? É um inglês difícil, é uma língua difícil de entender. As referências são complicadas também. Tá? Contudo, não era assim na época. Na época, esse trecho que nós lemos em inglês era imediatamente compreendido. Entendem? Então, eu tento fazer um tipo... Mas isso são posturas, né? Em relação a de que tipo de tradução você quer fazer. Eu tento fazer uma tradução que crie um efeito semelhante. Não será um efeito igual, isso a gente só pode imaginar, só voltando lá para saber, né, no tempo. Mas um efeito que, tendo em vista aquilo que nós sabemos, se aproxime ao efeito da peça para o público original. E isso, às vezes, me leva a alterar algumas coisas, se for pensado do ponto de vista semântico, assim, da letra, da letra exata do texto. Às vezes eu me afasto, por quê? Porque eu estou pensando no efeito. Né? Aquilo está dito ali porque ele queria provocar um certo efeito, não simplesmente porque ele queria colocar aquela palavra e ponto final. Aquela palavra visava um efeito. Né? Então eu busco o efeito antes, depois a palavra. Entenderam? É mais ou menos isso. Perfeito.
Eu até acho que é interessante o que tu tá dizendo para nós, no sentido de que é muito diferente o trabalho que um professor de letras faz com a peça do que um professor de teatro, né? Porque a gente tende a ler a peça como se fosse um romance, porque a gente está distanciado do palco. Então, na nossa leitura não Sim, vai muito em conta a performance, ao passo que é, no trabalho com teatro, a performance ela se torna mais importante do que o texto em si, né? Então é muito difícil achar esse equilíbrio é. entre os dois pontos. Isso que, inclusive, se vocês recorreram ao texto traduzido, vocês devem ter passado por vários tipos de traduções diferentes. E uma coisa interessante é que isso que tu acabaste de dizer é uma questão muito envolvida com a história das traduções de Shakespeare no Brasil. Porque Shakespeare começou a ser traduzido por poetas, por gente da literatura, né? Depois aí depois o pessoal do teatro sempre reclamava que não dá para encenar com esse tipo de texto e tal. Então eles começaram a adaptar as traduções que tinham e nessa adaptação a primeira coisa que faziam era jogar fora o verso, né? Uhum. Verso em prosa. Bom, as minhas traduções elas são aquele negócio hegeliano, né? Tese, antítese, síntese. Né? Eu tento fazer uma tradução que seja uma tradução em verso, né? Elas são todas em verso, todas as minhas traduções. Mas, ao mesmo tempo, eu tento fazer com que seja um tipo de verso que possa se transformar num texto teatral. Tá? Um tipo de... Então, eu tento usar o verso de modo que ele não atrapalhe o andar da peça. Pelo contrário, ele se torne uma virtude, tá? Em vez de um empecilho para o drama. Tá? E para se fazer isso, tem vários cuidados ou truques que a gente bem básicos, né? Que eu pelo menos uso. Por exemplo, eu uso verso, mas eu não uso inversões, entendeu? Sabe? Quando você inverte a ordem dos sujeitos para encaixar no verso, Uhum. né? Faço isso. Quer dizer, eu faço só na medida que o próprio Shakespeare faz, tá? Mas eu não faço, ou seja, aquilo que eu falei nisso, eu não complico mais do que já é, tá? Eu tento daí não usar o verso como uma coisa que vá tornar o texto hermético. Tá? Eu fujo do hermetismo. Então eu procuro espaço, eu preciso, né? Então quando eu posso ou quando é necessário, às vezes uma fala de um personagem que tem 10 linhas de verso nas minhas traduções pode ter 12, 13, 15 vezes. Tá? Então às vezes aumenta. Né? Quando é uma forma fixa, por exemplo, um soneto, né, eu não posso aumentar as linhas, como eu falei no início, mas então eu aumento o tamanho da linha, não o número de linhas. Então, eu uso uma linha de 12 sílabas. Né? E, então, tudo isso eu uso todas essas ferramentas, vou jogando, né, de um lado para o outro, para tornar o texto, ao mesmo tempo, um texto que se leia, né? Se você não tiver no teatro, você pode ler o texto em casa. E nesse sentido eu acho importante manter o verso, né? Porque ele foi escrito em verso. E ao mesmo tempo, se ele for encenado, que ele possa ser encenado de uma maneira compreensível. Tá? O que é o grande desafio, porque como eu falei, no teatro a gente não tem nota de rodapé, a gente não pode ler de novo, né? É isso. E sim, tive que perguntar alguma coisa? Não, eu ia fazer até uma observação que é muito diferente, né? Aproveitar que a gente está com o pessoal que está nos vendo pelo computador ou pelo celular, que eles também procurem o tipo de palco que o William Shakespeare usava, né? Do teatro elizabetano. Porque nós temos três grandes modelos de palco. O anfiteatro grego, que tem toda a questão da acústica, né? E da cena e do coro. O palco italiano, que é o mais comum que a gente tem hoje no São Pedro e em outros teatros, né? E o teatro elizabetano, que é esse teatro que muitas vezes remonta quase à construção de um palácio, né, em que a gente consegue ter mais de um plano e ações, uma saída e entrada de atores muito rápida, né, de modo a dar uma interatividade maior, de uma dinamicidade maior aos personagens em cena, né, que também é interessante ver como é que funcionava o palco na época do Shakespeare. Sim. Então, uma coisa que a gente tem que imaginar sempre quando a gente pensa... se você quer ler peça do Shakespeare pensando numa encenação,
A gente tem que imaginar que o palco naquela época, ele era muito mais próximo do palco elizabetano, né? Ele era muito mais em cima do público do que o palco italiano, né? O palco italiano acaba lá, né? Aí tem um espaço aí que começa a plateia e se estende para trás. O palco elizabetano, ele era mais uma espécie de projeção, né? Esse projeto estava se enfiado no meio era uma espécie de pátio, né? Por que tinha esse formato? É interessante saber esse formato. Quando o teatro surgiu na Inglaterra, as trupes teatrais, elas inicialmente eram ambulantes, né? E daí elas começaram a se apresentar nas estalagens, né? Tá. Por quê? Elas entravam na estalagem e se apresentavam ali no palco, no pátio da estalagem, para os hóspedes, né? As estalagens, elas tinham uma arquitetura parecida todas. Elas eram redondas, né? Quer dizer, redondas, circulares. Era um círculo e tinha um pátio no meio. Tá? Então, o que eles faziam? Eles montavam o palco no pátio. E aí as pessoas saíam, cercavam o palco, tá? Ou assistiam dos andares superiores, que era uma espécie de mezanino que cercava o pátio. Assim, e por isso, é que os primeiros teatros onde o Shakespeare ensinou as suas peças tinham esse formato. Eles eram, o globo era assim, ele era circular, a réplica era, assim, né? Era circular com arquibancadas, não, andares, né, envolvendo o palco e o pátio embaixo, né? O the ground era chamado aquele pátio, né? Bom, para assistir lá de baixo era mais barata a entrada, né? Para assistir lá de cima era mais caro. Mas o que acontece era o seguinte, o palco ele se projetava até mais ou menos a metade desse pátio. Então as pessoas estavam de fato cercando, mais ou menos envolvendo o palco. Então naqueles longos monólogos ou solilóquios, enfim, quando eles ficam um tempão falando sozinhos, né, muitas vezes o personagem está andando até o fim daquele palco, ou seja, ele está falando olhando diretamente para a plateia no meio das pessoas. Mais para o fim da carreira, tá, o Shakespeare fez peças para o palco italiano, principalmente a Tempestade, né, que era para o teatro de Blackfriars, que era um teatro italiano onde as entradas eram mais caras, né? E aí, qual era a grande diferença por que ele escreveu A Tempestade para o palco italiano? Porque no palco elizabetano não tinha muito efeito, né? Não tinha muito efeito cênico. Eram poucas coisas. Era uma cadeira, espadas, os sons eram muito limitados também. Mas no palco italiano tinham outras possibilidades. Havia gruas que podiam fazer com que os personagens fossem erguidos do chão. Enfim. E no caso da Tempestade, eles conseguiam colocar uma espécie de navio, uma réplica de um navio sobre rodas andando atrás, né? E quando as fadas voam, elas voavam penduradas em guindastos, escrevendo no palco. Isso tudo não existia no palco elizabetano, só existia no palco italiano, né? Que foi aquele usado para a maior parte das peças do Shakespeare, inclusive, claro, o Romeu e Julieta, que é uma das peças do período inicial. Até eu só vou fazer uma observação que a gente está recebendo algumas perguntas, né? Acho que nos últimos 10 minutos a gente pode responder a todas. Mas é interessante tu falando da Tempestade, que vai ser a peça que nós vamos estudar com a turma na semana que vem, né? Até se tu quiser eu tô traduzindo conosco sobre a Tempestade, tu tá super convidado, né? E uma coisa que é interessante também dessa espécie de... Não vou chamar de pauperização do palco, porque não é paupério, né? Não é pobre, mas é o quanto isso também instigava a imaginação do público, né? Eu penso naquela grande cena do Rei Lear, em que o Rei Lear ele se mata, ele se joga pro abismo e, na verdade, todos nós sabemos que ele não morre, e apenas ele chega naquele outro lado e pensa, pô, mas as angústias continuam, né? Eu continuo sozinho, eu continuo sofrendo. E é um tipo de ilusão que talvez num teatro com recursos isso não ia acontecer, né? Então, até essa espécie de simplicidade do palco podia fazer um pacto muito grande da imaginação do público com os atores.
o que faz muito, o que é bonito pensar enquanto metáfora do jogo teatral, né? Como jogo Sim, de imaginação, você, fantasia. sim. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Como o tipo de palco mudava a escrita, mudava o que o Shakespeare e outros autores da época iam colocar na peça ou não, Uhum. né? Por exemplo, no Romeu e Julieta tem esse longo discurso, eu não li todo, né, do Mercúcio Puxa. sobre a Rainha Mab, né? Porém, a Rainha Mab não aparece, ela é só citada, né? É descrita. Na Tempestade, pode aparecer a Rainha Mab, porque você pode aparecer uma fada na Tempestade. Por quê? Porque eles tinham o guindaste, ele tem os recursos. Então a Tempestade é uma peça onde tem uma tempestade, tem um naufrágio, onde aparecem fadas, onde tem bruxa, onde eles voam. Nada disso seria possível fazer no teatro, no palco elizabetano. Então, o tipo de palco influenciava muito a forma como a peça era escrita. E saber qual era o palco que estava sendo usado, às vezes, ajuda a entender um pouco a peça, eu acho. Né? Uhum. Perfeito. Também uma coisa que seria legal a gente falar sobre a tua tese, né? Tu estudas o Shakespeare, tua tese é justamente nele, não sei qual é o objeto específico dentro do Shakespeare, mas tu é um dos grandes estudiosos do Shakespeare hoje no Brasil. E isso seria uma pergunta, falar um pouquinho da tua tese e também falar o quanto, digamos, para ser tradutor, o tradutor é um grande escritor da língua materna, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente tinha que dizer. Que fazer uma tradução, a gente às vezes pensamos muito que deve se conhecer muito a língua da qual estamos traduzindo, mas também tem que ser um exímio escritor na sua própria língua, né? E o quanto tu aprendeu a escrever traduzindo Shakespeare, ou como isso talvez se reflita no teu trabalho autoral. Sim, eu comecei a publicar antes de começar. Eu comecei a publicar os meus livros, com o meu nome como autor, antes de traduzir, antes de começar a traduzir. Né? O meu primeiro livro é a Árvore Fava Aramaica de 2011, eu acho. Isso aí, eu acho que é 2011, não me lembro agora. Bom, e eu traduzi o Contos da Cantuária do Chaucer em 2012, saiu em 2013. Né? Uhum. E aí depois eu comecei a traduzir Shakespeare, né? Depois disso eu traduzi duas peças do Shakespeare, o Romeu e Julieta e o Júlio César. Estou traduzindo a Tempestade agora. Então, o que acontece? Antigamente, né? E nesse sentido, eu sou um cara mais à moda antiga, a tradução era vista como um dos grandes ofícios literários. Era uma atividade literária, como outra qualquer. Tá? Então, se nós pegarmos, principalmente na literatura inglesa, né, já que nós estamos falando de literatura inglesa, principalmente na literatura inglesa, em geral, o grande escritor e a grande escritora eram um bom tradutor. Tá? Uhum. Começando pelo início, começando por Chaucer, que é em relação à literatura inglesa o que Camões é em relação à literatura portuguesa. Tá? Chaucer foi um grande tradutor na sua época. Ele traduziu Boécio, ele traduziu o Romance da Rosa, Romance da Rosa, ele traduzia do italiano, do latim e do francês. Tá? Uhum. Muitos dos contos da Cantuária são adaptações. Tá? Ele traduziu e adaptou. Então, a linha entre a produção pessoal, o que nós chamaríamos hoje, e a tradução naquela época não era tão clara. Uhum. Tá? Era uma coisa muito mais misturada e uma coisa tinha tudo a ver com a outra. Né? Shakespeare é uma exceção, um grande autor que não foi um grande tradutor. Mas se nós pensarmos em outros, né? O Alexander Pope era o tradutor, tá? Era um grande poeta e grande tradutor, traduziu a Ilíada, a Odisseia, Uhum. tá? E assim por diante. Então, a tradução era uma atividade literária. E se pensava que para fazer uma tradução você tinha que ser um poeta, ou tinha que ser um escritor. Tá? Bom, desculpa. Depois, quando a gente entrou na era da especialização, que é a época no qual nós vivemos agora,
aí mudou a forma de se encarar a tradução. A tradução passou a se transformar num trabalho especializado. Então, você traduzir um livro, se pensa hoje, você tem que ser um especialista naquele autor. Tá? Contudo, isso é muito limitante. Mas, então, quer dizer que só o cara que se formou em Shakespeare, especialista, pode traduzir o Shakespeare. Mas esse é o tipo de pensamento de tradução que foi dominante por muito tempo, né? Eu sou da teoria antiga, mas um pouco com a da atual. Eu misturo um pouco as duas, mas eu acho que é muito importante o bom tradutor, ele tem que ser um bom escritor. Tá? Uhum. Eu não estou falando de mim, estou falando em geral. Tá? O bom tradutor, ele é um bom escritor, ele tem que ter não só o domínio da língua, ele tem que ter o domínio dos recursos estéticos, dos recursos literários, ele tem que conhecer a sua literatura, né? a literatura na sua língua, e de preferência a literatura no seu vernáculo, quer dizer, no local onde ele está escrevendo. Tá? Por quê? Porque ele precisa, na minha opinião, usar todos os recursos, todos os registros da língua. Ele precisa ter sob seu domínio para conseguir traduzir um grande autor. Tá? E a recíproca é verdadeira. Tá? O trabalho de tradução altera muito a forma como a gente escreve. Não existe nenhuma forma de se estar em contato mais íntimo com os clássicos da literatura do que traduzindo-os. Então, traduzir um texto como o texto shakespeariano, realmente você entrar dentro, lá no fundo do texto. Tá? Existem casos de linhas que eu tive que ficar uma semana para traduzir uma linha. Tá? Teve estrofes que eu tive que ler um livro para conseguir entender, não entender o que a estrofe dizia, mas o que eu deveria falar, como eu deveria traduzir aquela estrofe. O efeito do verso. Então, sim, o efeito do verso, como esse verso soava na época, né? Como ele era lido naquela época. Isso é muito diferente de você pegar um dicionário e ver a acepção que tem ali. Né? Às vezes você tem que ler a literatura da época para saber como aquela palavra soava, como ela era usada. Né? Então tem um tipo de pesquisa muito específico, né? Que te faz entrar muito profundamente, né? Lá nas vísceras do texto. E é claro, isso altera a tua escrita. Tá? Era a forma como tu pensa na literatura, como tu pensa na tua própria escrita. Peraí, eu vou acender a luz ali, só um pouquinho. Perfeito. Até uma das perguntas que estamos recebendo é quanto tempo demorou para fazer a tradução do Romeu e Julieta? Sim. Quanto tempo do Romeu e Julieta? Isso. O Romeu e Julieta, eu acho que foi o Romeu e Julieta foi o meu recorde. Eu traduzi em 4 meses. Não façam isso. Não façam isso. E no papel, foi né? Realmente. Papel, a mão, lápis. O Romeu e Julieta é uma peça que eu acho que eu traduzi quase toda à mão. Quase toda no... Porque o que acontecia? Quando eu estou sentado traduzindo, eu estou cercado por um monte de livros. Né? Eu tenho vários dicionários de inglês elisabetano, eu tenho Oxford, eu tenho muitas edições, no caso de Romeu e Julieta, com as notas de rodapé, que eu consulto quando tem alguma dúvida. E eu tenho os dicionários da língua, eu tenho todo o Caldas Aulete do meu lado quando eu estou traduzindo. Né? E às vezes outros livros que eu estou consultando na hora, porque eu quero buscar uma inspiração, alguma coisa assim para colocar na tradução. Né? Então a minha mesa fica muito cheia quando eu estou traduzindo. Né? Às vezes não tem espaço para o computador, entendeu? Então, como fica mais fácil a logística, né? Às vezes traduzir à mão para mim, porque eu estou mexendo nos livros, eu estou mexendo num monte de coisa. Né? Então, o Romeu e Julieta é uma das peças que eu traduzi quase toda à mão. O Júlio César eu traduzi boa parte à mão também. E eu guardo isso para provar, porque as pessoas não acreditam. Né? Sim, eu traduzi quase tudo à mão, essas duas peças. E o Contos da Cantuária, uma parte foi à mão também, outra parte foi no...
Até uma das perguntas que chegou foi qual foi o trecho mais difícil de traduzir no Romeu e Do Julieta? Romeu, o trecho mais difícil de traduzir do Romeu e Julieta, sem sombra de dúvida, foram os trocadilhos e as piadas, né? Porque todo o humor, todas as partes que envolvem humor. Por quê? Porque o humor shakespeariano, ele é, na maior parte das vezes, baseado na semelhança entre palavras, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que você não tem como reproduzir exatamente em português, entendeu? Porque duas palavras que se parecem em inglês não vão se parecer em português, né? O que muitas vezes se faz? Se explica a piada no rodapé. Né? Uhum. A gente diz que não tem coisa mais sem graça do que explicar uma piada. Né? Explicar no rodapé, então, aí é o túmulo do humor. Né? Então, eu evito sempre isso, eu tento resolver no texto. Né? Além da questão dos trocadilhos, o humor do Shakespeare envolve muitas referências que para nós são obscuras. Tá? E também não dá para explicar numa encenação, você não pode parar para explicar, isso quer dizer tal coisa, para vocês rirem agora. Tá? Não dá, entendeu? Então, o mais difícil foram as partes cômicas, as partes engraçadas, porque eu queria mantê-las engraçadas, eu queria manter a graça das piadas. Eu vou citar um exemplo aqui. Tá, é bem no início da peça, quando os dois rapazes, o Gregório e o Sansão, entram, né? Que eles começam a fazer piadas penianas, tá? sobre o tamanho do membro viril. Tá? E um deles diz, um está se exibindo, está se gabando, né? E ele diz em inglês, né? Todos sabem que eu tenho um belo pedaço de carne. E aí o outro responde em inglês, I would it is red. Eu espero que seja carne vermelha. Otherwise it is a poor John. Do contrário, seria um pobre João. Uhum. Essa era uma linha que no palco lá no Teatro Elisabetano fazia as pessoas caírem na gargalhada. Tá? Ou pelo menos rirem. Tá? Mas só que se você traduzir literalmente, não tem sentido nenhum. O que é um pobre João? Não faz sentido em português do Brasil. Bom, isso aí foi uma das coisas que eu tive que pesquisar, como eu falei, por uma semana, para entender essa piada, entender a graça da piada. O que era o Poor John? O Poor John era o apelido que se dava para um tipo de peixe seco que se vendia nos mercados de Londres. Era o peixe mais barato. Né? E ele era um peixe todo deformado e feio, né? Por ter sido salgado e ressecado. Né? Então, o que aconteceu? O cara falou, eu tenho um belo pedaço de carne. Eu disse, espero que seja vermelha, porque senão... Aí fez uma comparação entre pênis e peixe, tá? Bom, que peixe era esse, em português? Era o lúcio, ou a merluza. Só que isso não tem graça nenhuma, né? Não tem você dizer... espero que seja carne vermelha, senão é uma merluza. Não faz sentido. Né? Ele estava depreciando o pênis alheio com Sim. esse peixe. Então, eu precisava achar um jeito de depreciar um pênis alheio falando em peixe. Então, aí é a lógica da tradução cômica. Né? Você pega o mecanismo. Né? Como é que funciona esse trocadilho? Como é que funciona essa piada? No caso, funcionava assim. Eu precisava fazer uma linha que servisse como a depreciação de um pênis usando nomes de peixes. Mas não podia ser o mesmo nome de peixe, senão não ia fazer sentido em português. Tá? Então eu peguei outros nomes de peixe, mas eu mantive a piada com peixes. Entendeu? Tá. Então aí ficou assim. E todos sabem que tem um belo pedaço de carne, diz o Sansão, e o Gregório responde. Espero que seja vermelha. Se for branca, tem mais jeito de sardinha do que peixe-espada. Então, não é o Lúcio mais. Eu troquei o Lúcio por sardinha e peixe-espada. Mas the punchline... A conotação ficou igual. Exatamente isso. Exatamente. Então, esse aí, sem dúvida, os trechos mais difíceis
são os trechos cômicos, os trechos engraçados. Porque o humor do Shakespeare é assim, ele é um humor debochado, na maior parte das vezes obsceno. É difícil ter uma peça de Shakespeare que não tem piada com pênis, é muito difícil. Né? Ou com sexo em geral. Né? E muito baseado na semelhança de palavras e com jogos de palavras que funcionam em inglês, mas não em português. Né? Então isso torna esses textos muito difíceis de traduzir. Né? E são certamente... Esse tipo de trocadilho, né, ele era uma figura de linguagem muito recorrente. Acho que tanto no maneirismo quanto no barroco ele era tido como uma figura de estilística muito rica e depois passa a ser depreciado no iluminismo, no romantismo, etc. Né? Exato, a gente acha divulgar o efeito de um trocadilho, mas naquela época era uma questão de wit, né, de sabedoria. O Padre Vieira usa muito. Exatamente. O trocadilho é um dos recursos favoritos do Shakespeare, né? Não apenas no humor. Né? Ele usa em vários outros momentos essa semelhança das palavras. E aí entra um segundo elemento dificultador, que é o seguinte: as palavras naquela época eram pronunciadas muitas de forma diferente do que são pronunciadas hoje em inglês. Entendeu? Então, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui. Então, hoje, Roma, a palavra Roma, em inglês, se pronuncia Rome. Espaço se pronuncia room. Room, Rome. As palavras não se parecem muito, porque o som da vogal está totalmente diferente. Num caso é Rome e no outro room. Contudo, na Inglaterra elizabetana, eles eram pronunciados da mesma forma. Rome. Rome. Mais ou menos isso. Tá? Ou seja, dá para fazer um trocadilho com essas duas palavras. De fato, esse trocadilho existe no Júlio César. Foi outro texto difícil de traduzir, onde ele fala... onde ele mais ou menos não tem mais espaço para você em Roma, mas ele usa a mesma palavra, né, para dizer as duas coisas. E usa essa semelhança que não existe mais. Tá? Então é um outro elemento dificultador, porque às vezes se a gente simplesmente pega o texto para ler, a gente não se dá conta dessas coisas. Né? Sim. Então aí entra a importância para o tradutor de textos complicados, complexos, como o do Shakespeare, de se consultar edições com muita nota de rodapé. Né? De preferência mais de uma edição. Então fica a dica aí, se vocês um dia quiserem traduzir alguma coisa realmente com um texto realmente desafiador, 2 edições pelo menos. Por quê? Porque um editor pode ter notado uma coisa que o outro não notou. Né? Então você tem que ler as duas. Né? Ou você precisa acessar o trabalho de alguém que leu todas as edições. Né? Que no nosso caso aqui é o Elvio Funk. O meu colega tradutor, o professor Elvio, ele leu todas as edições do Shakespeare, então as traduções dele, ele tem todas as acepções de todas as palavras estão ali explicadinhas. Né? Então é isso. Quando forem traduzir, pelo menos 2 edições com nota de rodapé, por causa dessas questões. Tipo, se eu estivesse lendo sozinho, né, simplesmente lendo texto, eu não ia me dar conta que Rome e Room naquela época soavam da mesma forma. Eu precisava que uma nota de rodapé me explicasse isso. Né? E uma boa edição de Shakespeare tem todas essas explicações. Até por falar em etimologias, jogos de palavras, uma pergunta que chegou do Danilo Kalashnikov. É uma curiosidade que tenho de Romeu e Julieta. Se existe mesmo aquela conotação do verbo to die. Na época, o verbo tinha uma ideia de algo sexual. Podia ter a ver com o gozo, né? Uhum. Dependendo da situação. E esse é um caso em que é um trocadilho não cômico, né? Como a gente falou antes, nem sempre o trocadilho era usado num trecho cômico. Ele podia ser usado num trecho não cômico também. Eu estou vendo aqui uma pergunta também, eu posso ler? Pode, por favor. Você falou que quando fazia a tradução tinha em volta várias edições. Elas eram suas ou o editor disponibilizou para a tradução? Perguntou a Hannah. Né? A editora geralmente dá uma edição só, né? As outras eu vou atrás.
mas não são muito difíceis de encontrar. O Shakespeare é um autor que está bem servido aí. Mas, respondendo a pergunta, eu ganho uma edição da editora e as outras eu procuro, eu mesmo. E uma coisa interessante também, tu falou sobre a questão de autoria e originalidade, né? O quanto modernamente a gente fica com esse estigma que o escritor tem que ser alguém original, ao passo que quase toda a tradição literária ela se deu muito a partir de uso de lugares comuns, né? A gente percebe isso tanto, sei lá, no teatro antigo, que vai usando fábulas e colocando no palco, no teatro depois da comédia nova do Menandro, que reescreve algumas coisas do Aristófanes, a comédia nova do Plauto, que basicamente traduz Menandro para o latim. E isso vai aparecendo também muito no William Shakespeare na questão de como ele se apropria de fábulas, né? O próprio Romeu e Julieta, como o livro do Brooke, ou até mesmo uma fábula mais antiga, que era dos mitos gregos, o Píramo e Tisbe, que foi... que a gente hoje sabe dessa fábula por causa das metamorfoses do Ovídio, que tem uma história muito parecida de dois jovens que se amam, no caso deles desde sempre, porém eram vizinhos e os pais se odiavam, e conversavam com o outro a partir do muro. E um dia eles combinam de fugir, a Tisbe ela chega antes e ela vê que abaixo de uma moreira, né, de uma árvore de amoras, que eram brancas na época, tinha um leão, ela foge, mas deixa um lenço, uma charpe. Quando chega o Píramo, ele vê aquilo e vê ensanguentado. Na verdade, o leão tinha comido as amoras, depois manchado aquele lenço, e ele acaba se matando, né? E quando o leão vai embora, ela descobre o corpo do amado e se mata também. E a partir do sangue dos dois, as amoras são tingidas de vermelho e a família as famílias elas são pacificadas, né? Que é mais ou menos o grande arco que acontece no William Shakespeare. Onde é mais que essa relação com a cultura, eu queria saber, ela também participa bastante dos teus livros, né? De se apropriar de mitos, outras histórias e fazer uma rede textual. Sim, pegando o que tu disseste antes aí, isso é uma questão muito interessante. A originalidade era um conceito totalmente diferente, né? Hoje a gente tem a ideia de que o escritor tem que ser 100% original em tudo, né? O que acaba levando para nos levando às vezes num beco sem saída. Depois que você contou a história de trás para frente, o que vai fazer? Alguém já contou uma história de trás para frente, sim. Agora, vai fazer, né? Agora o original é o que é contado do início para o fim, enfim. Essa busca pela originalidade absoluta acaba tendo um limite, né? Porque muitas vezes leva ao bloqueio, ao writer's block, né? O cara não consegue escrever porque está tentando ser 100% original. Não tem como ser 100% original. Bom, na época de Shakespeare, não existia essa ideia de ser 100% original, da originalidade absoluta. O que importava? Era como tu usas a tradição e as referências e as fontes que tu tens. Bom, então aí eu vou dar um exemplo do livro que a gente está discutindo, que é o Romeu e Julieta. Como tu disseste aí, o Romeu e Julieta, a história de Romeu e Julieta não é uma invenção de Shakespeare, ela é uma lenda italiana que já tinha sido transformada em livro, em romance, né? Tinha sido traduzida para o inglês. Tá? Então ela circulava em prosa, tá? Quando o Shakespeare começou a escrevê-la. Contudo, como era a história original? Era muito parecida com a história que nós temos. Porém, por exemplo, alguns exemplos de mudanças cruciais que o Shakespeare fez. Tá? A história de Romeu e Julieta original, ela se passava em 9 meses. Tá? Então, eles têm 9 meses de namoro. Eles se casam lá pela metade. Então eles ficam casados 3 meses, 4 meses. Aí depois acontece a tragédia e os dois acabam morrendo, como aparece na peça. Né? Então, qual é a primeira coisa que Shakespeare muda em relação à sua fonte? Né? A história não se passa mais em 9 meses. A história se passa em 4 dias, eu acho. 4, no máximo 5. Eu acho que são 4 dias. Tá? Então, eles mal têm tempo de experimentar o seu amor. Eles passam uma noite juntos. Enquanto que na história original eles passam, sei lá eu quantas noites. Não sei quantas noites se passa juntos em 9 meses, mas são muitas.
né? Enquanto que na peça de Shakespeare passam apenas uma noite, e é aquela noite em que, quando canta o Rouxinol, ou a Cotovia, né, o Romeu tem que ir embora. E aí tem aquele, por isso que aquela discussão deles é tão tocante, porque ele vai embora, foi a única noite que eles tiveram e eles não vão se ver mais. Tá? Isso muda totalmente, então você vê uma mudança, tá? Ele pegou a mesma história, ele não inventou essa história, então ele não foi 100% original, mas ele fez uma mudança, que é a mudança no tempo, tá? E essa mudança foi crucial. Essa mudança muda, altera completamente, eu acho, o sentido estético, o sentido afetivo da história. Né? Então, não é mais apenas uma história de uma briga de família, e aí tem um amor no meio. É uma história sobre o tempo, sobre a maneira como a vida pra gente, eu sempre digo isso, as peças de Shakespeare todas têm uma história secreta. Né? Aquela história que aparece tem uma história secreta. É por isso que funcionam também, seguem funcionando. Né? Qual é a história secreta de Romeu e Julieta? É um livro sobre a percepção humana do tempo, como o tempo parece que passa tão rápido, quando a gente pensa na juventude, depois, meu Deus, passou em 2 semanas. Né? Uhum. E ao mesmo tempo, de repente, quando se, sei lá, quando se pensa num relacionamento muito bom que você teve com alguém, parece que a gente teve séculos, né? Às vezes não foi um mês, né? Então, esse contraste entre o tempo que parece que se expande e se encolhe, né, na percepção humana, ela é a história secreta de Shakespeare. E tem a ver com o fato dele ter contraído o drama em 4 ou 5 dias, em vez de 9 meses, como estava no original. Uma outra mudança crucial também. A história original tem um personagem chamado Mercúcio, mas ele mal aparece. Ele se mete numa briga ali, mas ele não é um personagem que chama a atenção. Tá? No Romeu e Julieta, ele é talvez o personagem mais impactante depois da própria Julieta, que para mim é o centro da peça. Pelo Romeu também, depois da Julieta, né? Porque ele tem uma amizade Sim, muito grande. então, isso aí é uma longa discussão, né? Se o Mercúcio era apaixonado pelo Romeu ou não, tá? Por que existe essa discussão? Né? Por que tem... Pelo seguinte, se vocês leram a peça, vocês lembram que a peça ela começa cômica, tá? Como ela é engraçada. Ela é de fato engraçada no início. Ela vira uma tragédia quando o Mercúcio se mexe naquela luta, né? E é uma luta que não é dele, é do Romeu. Tá? Uhum. E por que ele se ofende tanto com o cara que disse alguma coisa contra o Romeu? Por que ele se ofende tanto? Por que ele vai lá e se mete e acaba morrendo? Né? Claro, é um mecanismo dramático. Ele precisava morrer ali por 2 motivos. Um deles, diz o Harold, o sentido estético, o sentido afetivo da história. Né? Então, não é mais apenas uma história de uma briga de família, e aí tem um amor no meio. É uma história sobre o tempo, sobre a maneira como a vida pra gente, eu sempre digo isso, as peças de Shakespeare todas têm uma história secreta. Né? Aquela história que aparece tem uma história secreta. É por isso que funcionam também, seguem funcionando. Né? Qual é a história secreta de Romeu e Julieta? É um livro sobre a percepção humana do tempo, como o tempo parece que passa tão rápido, quando a gente pensa na juventude, depois, meu Deus, passou em 2 semanas. Né? Uhum. E ao mesmo tempo, de repente, quando sei lá, quando se pensa num relacionamento muito bom que você teve com alguém, parece que a gente teve séculos. Né? Às vezes não foi um mês. Né? Então, esse contraste entre o tempo que parece que se expande e se encolhe, né, na percepção humana, ela é a história secreta de Shakespeare. E tem a ver com o fato dele ter contraído o drama em 4 ou 5 dias, em vez de 9 meses, como estava no original. Uma outra mudança crucial também. A história original tem um personagem chamado Mercúcio, mas ele mal aparece. Ele se mexe numa briga ali, mas ele não é um personagem que chama a atenção. Tá? No Romeu e Julieta, ele é talvez o personagem mais impactante depois da própria Julieta, que para mim é o centro da peça. Pelo Romeu também, depois da Julieta, né? Porque
Ele tem uma amizade Sim, muito grande. então, isso aí é uma longa discussão, né? Se o Mercúcio era apaixonado pelo Romeu ou não, tá? Por que que existe essa discussão? Né? Por que que tem... Pelo seguinte, se vocês leram a peça, vocês lembram que a peça ela começa cômica, tá? Como ela é engraçada, Peixe-espada. ela é de fato engraçada no início. Ela vira uma tragédia quando o Mercúcio se mexe naquela luta, né? E é uma luta que não é dele, é do Romeu. Tá? Uhum. E por que que ele se ofende tanto com o cara que disse alguma coisa contra o Romeu? Por que que ele se ofende tanto? Por que que ele vai lá e se mete e acaba morrendo? Né? Claro, é um mecanismo dramático. Ele precisava morrer ali por dois motivos. Um deles, diz o Harold Bloom, era porque o Mercúrio é um personagem tão interessante que ele ia acabar tomando conta da peça se ele não morresse naquele momento. Mas em segundo lugar, ou talvez em primeiro lugar, né, ele precisava morrer para que a peça virasse uma tragédia, né, para que desencadeasse a catástrofe final. Ó. Contudo, psicologicamente, por que ele até ele, no final, ele se dá conta do que ele fez, e ele diz a plague on both your houses, né? Malditas sejam vossas duas casas, na minha tradução. Né? Então, isso levou a essa discussão de que, na verdade, o Mercúcio era apaixonado pelo Romeu. Né? Tinha um amor romântico pelo Romeu, por isso que ele se metia nas brigas do Romeu. E isso faz sentido também por um outro motivo, porque no início da peça, quando o Romeu ainda parece que está apaixonado pela Rosalinda, né? Rosaline, que é uma personagem que não aparece na peça, ela só é citada, mas ela é a menina por quem o Romeu pensa que está apaixonado nisso. O Mercúcio tem longas páginas tirando sarro desse amor do Romeu, páginas e mais páginas e mais páginas. E se a gente lê com esse pensamento, assim, já com essa ideia na cabeça, isso parece comprovar que, de fato, ele estava com ciúmes naquele momento, né, do Romeu. Então, eu acho muito convincente essa explicação. E eu acho que é interessante também o Shakespeare por conhecer todo o arco da história, né, e fazer uma economia dele em 4 dias, a importância da Rosalinda, porque ela é uma personagem que não aparece, Sim. mas aquele amor que ele sente no início pela Rosalinda mostra o quanto ele é muitas vezes imprudente, apressado, ansioso, né, o quanto um amor com amor se paga, né, mostra todo esse ar juvenil que vai precipitar o caráter do Romeu a cometer pelo menos 2 assassinatos durante a peça e também causar a tragédia no final, né? Então é importante também esse olho do autor para ver como é que eu posso mostrar o personagem de modo que aquela característica essencial dele fique latente para todo o público, né, que estiver assistindo. Sim, então a peça, vocês veem, ela é toda amarrada, né? Ela tem tudo, tem um sentido ali, tudo que acontece vai ter algum reflexo depois, ou no efeito geral da peça. Tá? E é nesse sentido que é aí que está o brilhantismo da peça. Não ser uma peça 100% original. Então, é como ele usou aquela história, como ele usou aquele material. Tá? E no caso esse caso do amor do Romeu pela Rosalinda, né? Faz toda a diferença a peça se passar em 4 dias, porque ele passou de um amor para o outro em um dia, né? Mas aí a gente tem que tem uma figura que é usada muito ao longo da peça, que talvez vocês tenham notado, né? Que é a seta do Cupido, né? A seta do amor. Né? Então, na imagística elisabetana, né? O apaixonamento acontecia assim, não era exatamente o Cupido que disparava, mas era o seguinte, o raio do olhar de um entrava no olhar do outro, né? E aí eles se apaixonavam automaticamente. Então, é muito importante na peça o fato de eles terem se apaixonado à primeira vista. Uhum. Tá? Eles se apaixonaram à primeira vista. Eles não se conheciam, eles se olharam, falaram 3 ou 4 palavras e se apaixonaram à primeira vista. Por que isso é importante na peça? Por que é tão importante? Porque aproxima o apaixonamento da ideia de fatalidade e de destino. Né? Quer dizer, eles não se apaixonaram porque eles gostavam das mesmas bandas. Tá? Eles nem tiveram tempo de conversar. Eles se apaixonaram porque eles tinham que se apaixonar, porque eles eram, como diz o início, star-crossed lovers. Tá?
amantes desventurados, né? Eles estavam marcados para se apaixonarem e morrerem por causa desse amor, né? Por isso a peça é uma tragédia. Então, se fosse em 9 meses, eles não teriam se apaixonado à primeira vista, eles teriam se apaixonado em mais tempo, né? Como a peça é concentrada, então o momento do apaixonamento se torna muito mais importante e desperta toda essa vinculação entre o amor e a fatalidade, né? Entre o amor e o destino no sentido da tragédia, né? Bom, Botelho, a gente está chegando ao final da live porque só temos Sim. 2 minutos agora. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, né, que nos mandou o seu joinha, os coraçõezinhos e as perguntas, aos alunos que também estão nos acompanhando, principalmente a ti, que traduziu o livro de uma maneira muito rebuscada e bonita, né, poética. A gente vê tanto a história em si, mas também a poesia que alimenta essa história. Eu queria deixar talvez para ti os instantes finais para se despedir, né? Já que esse é o nosso momento juntos, mas é o teu momento para brilhar enquanto autor. E eu também quero explicar que vai ficar essa live disponível por mais 24 horas e depois eu pretendo colocá-la no YouTube, disponibilizar para os meus alunos da literatura em língua inglesa 2. Bom, obrigado por me assistirem, por nos assistirem. Desculpem a luz, que acabou de queimar uma luz aqui, então eu fiquei meio no escuro, mas até ficou meio misterioso. Então, eu vou me despedir lendo os versos finais, tá, na minha tradução, tá bom? Que é quando eles já morreram, né? E aí as famílias fazem as pazes depois que eles estão mortos, né? E aí chega o príncipe de Verona e diz esses versos finais, né? Uma soturna paz desperta e amanhece. O triste sol se oculta, ouvindo esses gemidos. Vão embora em silêncio, e que a balbúrdia cesse. Alguns perdoarei, e alguns serão punidos. Pois um conto mais triste o mundo não nos deu que a história de Julieta e seu amor, Romeu. Perfeito. Isso aí. Então tá, muito obrigado. Valeu, boa noite a todos. Beijos. Beijos. Boa noite.